Graça e paz, igreja. Eu sou o Erivan. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu quero continuar aquilo que Deus propôs no nosso coração como forma de celebração por esses 26 anos aqui nessa comunidade. 26 anos de luta, mas que bom também que o Senhor nos ensina a contar as nossas vitórias. E ter essa igreja lotada como eu posso ver daqui de cima, onde nossos amigos, nossos vizinhos, nossos convidados aceitaram de pronto esse convite para mim, enche o meu coração de alegria e acredito que falo por toda a membresia também. Eu quero deixar vocês com um discípulo do Jesus de Nazaré, pastor Carlinhos Queiroz. E fica assim a minha apresentação de hoje. Vocês querem conhecer um pouco mais? Então vamos compartilhar exemplos, vamos compartilhar vivência, e quando eu digo vivência, vivência cristã. Pastor Carlinhos Queiroz é um amigo, está aqui pertinho da gente, a 600 quilômetros. É cearense, não é isso, pastor? Da Gema. Da Gema. Muito embora tenha ido de um ponto ao outro desse país e até mesmo fora dele. A Visão Mundial o acolheu e ele tem feito grandes coisas por esse movimento ecumênico chamado Visão Mundial. Pastor, que Deus o abençoe, eu queria orar pela sua vida. Ore comigo, vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir a Deus que nos abra o entendimento, o intelecto. Aliás, o nosso intelecto não vai valer muito hoje. Vamos pedir que o Senhor mesmo nos preencha por completo. Deus, a nossa gratidão a Ti, e eu queria estar da forma mais humilde diante do Senhor hoje, para pedir que o Senhor nos abençoe com o que vem do trono da graça, que o Senhor nos abençoe com o que vem da Tua sabedoria, ó Deus. O Senhor mesmo disse, se vocês têm falta, então peçam que eu vou dar de graça. Senhor, ansiosos aqui por aquilo que o Senhor tem a nos falar. Hoje eu compreendo as palavras do apóstolo Paulo, enquanto combatia o bom combate, enquanto percorria a carreira, e chegou a dizer, sejam meus imitadores, porque eu estou tentando imitar a Cristo, eu estou tentando ser um discípulo. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado pessoas que têm, de pronto, se mostrado humildes, solícitas, a mostrar as suas lutas, a compartilhar os passos de Jesus, se tem procurado seguir, como o pastor Carlinhos e tantos outros. Então, Senhor Deus, que bom que ainda temos bons exemplos, que bom que ainda temos discípulos, e que bom que o Senhor nos recebe como discípulos também. A minha gratidão continua, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Obrigado, querido. Muito legal estar com vocês, continuar com vocês. Eu lamento que vou ter que ir embora amanhã. Visitei hoje uma família muito querida, família que marcou muito a minha infância. Uma das pessoas dessa família, com o seu filhinho, a sua filhinha, estão aqui com a gente. É uma alegria muito grande, Bira, ter você aqui com a gente, que o Senhor lhe abençoe muito. É uma família que tem marcado muito essa cidade. E é assim, muito legal ter estado com eles hoje à tarde. A família que está me acolhendo, está me colocando num paraíso. Às vezes eu tenho que beliscar assim, perguntar, será que eu estou vivo? Ou será que eu fui arrebatado? Onde é que eu estou? Né? Acolhida maravilhosa. Vocês me receberam muito bem. Eu quero louvar a Deus por essa comunidade. É uma comunidade muito bonita. Eu posso chamar vocês de povo de Deus, de corpo de Cristo. Eu gosto muito de comunidade onde eu chego, eu vejo pessoas com cabelos brancos, eu digo, essa comunidade tem história. E aí quando eu olho para a comunidade e vejo crianças, eu digo, essa comunidade tem futuro. Então vocês têm sinalizado para mim esse jeito de ser uma comunidade que tem futuro e que tem história. Mas aí eu olho para vocês e olhando para a cor da pele, o jeito de ser das pessoas, eu percebo que tem etnias que representam as nossas culturas afro-brasileira, que representa os nossos nativos, pessoas que possivelmente pela cor da pele, como é o meu caso, que representam um pouco dessa cultura possivelmente de origem europeia, no meu caso, possivelmente meu pai era português,
e minha mãe com certeza era nativa do Rio Grande do Norte. Então, quando eu chego numa comunidade que eu vejo essa variedade de etnias, eu digo que essa comunidade é uma comunidade de pessoas que se respeitam, é uma comunidade de pessoas que se amam, é uma comunidade de pessoas que se admiram. E mesmo assim, eu presumo que somos pessoas que precisamos melhorar. Eu sou uma pessoa que preciso melhorar todo dia. Eu preciso dar uma melhorada na vida. Só que quando nós decidimos melhorar na vida, a gente tem muitos referenciais. Você tem os televangelistas, você tem os grandes apresentadores de programas, você tem várias pessoas que você olha no cenário e você diz, a gente pode imitar uma dessas pessoas, ou sem querer você, quando menos espera, está imitando um ser humano, está imitando um artista de televisão, está imitando um atleta de futebol. E assim, eu decidi na vida, e digo isso sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, depois que eu conheci melhor o Evangelho e comecei a ouvir sobre Jesus, eu decidi na vida que tem um personagem extraordinário que vale a pena a gente viver como ele viveu, que é o Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando eu vou para o mundo protestante e olho a história do Martin Luther King, quando eu vou para esse mesmo mundo e olho a história do Dietrich Bonhoeffer, que foi um jovem que morreu precocemente, aos 39 anos de idade, que resistiu ao nazismo do Hitler, todas essas pessoas foram pessoas encantadoras e maravilhosas, porque elas decidiram que iriam seguir o Jesus de Nazaré. Quando você vai para o mundo católico e olha a história de João da Cruz, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce ali na Bahia, tive pouquíssimos contatos com aquela senhora, mas eram pessoas de vida encantadora, de tal forma que você, quando conversava com essas pessoas, elas diziam que o grande referencial dela era o Jesus Cristo de Nazaré. Quando você pega a história do Gandhi, que nem era protestante e nem era católico, mas provavelmente por ter lido o Sermão da Montanha, ele continuou a ser uma pessoa que marcou a sua geração e marcou a história de muitas pessoas no mundo, porque ele achou que o Jesus de Nazaré tinha um modelo de vida e um jeito de ser tão encantador que valia a pena seguir o Jesus de Nazaré, ser semelhante ao Jesus de Nazaré. Ele não se confessava cristão. Tem até uma frase muito conhecida do Gandhi, que é: no vosso Cristo eu acredito, eu não acredito é no vosso cristianismo. Então ele com isso estava dizendo que ele não acreditava no jeito que a cristandade se transformou num projeto religioso tão poderoso e às vezes tão perverso, mas ele acreditava no Cristo, aquele que nasceu na manjedoura, aquele que em nosso lugar assumiu o Calvário, que ressuscitou e que está acima de todas as coisas, é Senhor e Cristo, como diz o apóstolo Pedro. Hoje à noite eu quero falar sobre isso, eu queria lhe animar. Ontem à noite nós falamos sobre as virtudes que estão no Sermão da Montanha. Não deu para a gente falar sobre todas as virtudes. Se vocês se lembram, quem estava aqui ontem à noite, eu falei só sobre os pobres de espírito, os que choram, e falei sobre os mansos. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Hoje de manhã, só citando o texto, eu dei uma continuidade, e desculpa, eu vou repetir o que eu disse de manhã, apenas citando o texto. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos, as limpas de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, as pacificadoras, porque serão chamadas filhos, filhas de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram também os profetas que viveram antes de vós. Essas virtudes, a minha oração hoje à noite, é que ela esteja invadindo o seu coração. A minha oração é que você seja um homem, uma mulher, batizado e batizada dessa simplicidade do Evangelho. Que você seja um ser humano que vive essa gana e esse desejo ardente pelo Consolador. Ou seja, que você seja uma pessoa que chora essa lágrima inusitada, esse choro extraordinário por ter desejo de ser invadido e visitado pelo Consolador, invadido e visitada pelo Espírito Santo. Felizes as pessoas mansas,
Felizes os homens que têm coragem de enfrentar toda a situação da vida. Feliz aquele que, por ser manso, não é medroso. Por ser manso, é corajoso. Por ser manso, não tem medo de nada, nem dos indivíduos perversos. Porque a sua mansidão faz com que ele olhe para todas as pessoas com integridade. E olha para todas as pessoas com grandeza, sem nenhum medo, sem nenhum receio. A minha oração é que essas virtudes estejam batizando o seu coração. É que você seja um homem e uma mulher batizada por essas virtudes. A minha oração, a minha intercessão, o meu pedido a Deus hoje à noite é que todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, todas as crianças, todos os adolescentes que estão aqui com a gente, sejam pessoas marcadas por esse espírito de pacificação, construtores da paz. No mundo de violência, no mundo de banalização da vida, no mundo marcado por tanto terrorismo, no mundo marcado por tanta guerra, que nós sejamos homens e mulheres construtores da paz, pacificadores, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje pela manhã, se você não esteve com a gente, a nossa fala foi em torno do amor de Deus, falando desse amor que invade o nosso coração. E quando somos invadidos pelo amor de Deus, porque Ele nos amou, nós passamos a amá-lo também. E como refluxo desse amor, nós passamos a amar as pessoas. E a primeira pessoa que nós aprendemos a amar, quando nós recebemos o amor de Deus, é a gente mesmo. Você aprende a se amar, a cuidar de você, a cuidar das suas emoções, cuidar do seu corpo, a cuidar da sua saúde. Você passa a ser alguém que ama a si. Porque se você não se ama, não tem como amar o próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, não tem como amar o próximo. E aí você se amando, você aprende a amar as pessoas. E aí as pessoas que nós dissemos que nós precisamos amar, rapidamente, se vocês se lembram, hoje de manhã nós falamos se nós temos algum problema com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o pai, com o filho na família, com a pessoa preciosa para a gente busca o quê? Quem se lembra? Eu ouvi, vai lá. Reconciliação. Se eu tenho um entreveiro com um cidadão qualquer, eu busco negociação. Se tem algum inimigo e algum opositor, por causa do amor que está dentro de você, você faz o quê? Intercessão, oração por ele, oração por ela. Puxa vida, vocês gravaram legal, hein? Que pessoal de boa memória. E se você está diante de uma pessoa perversa, de uma pessoa má, cautela. Se ele pede a túnica, entrega também a capa. Se ele põe a arma na cabeça e diz entrega a moto, aí você diz também o capacete, porque a sua vida é mais preciosa do que os seus bens. A sua vida é mais preciosa do que os seus bens. Ame a vida. E aí eu prometi para vocês, ontem à noite, hoje de manhã, ontem à noite, hoje pela manhã, eu prometi que hoje à noite nós estaríamos falando sobre as disciplinas de espiritualidade. E são muitas disciplinas de espiritualidade se a gente pegar a Bíblia toda. Na parte final, eu vou me deter sobre a disciplina de espiritualidade da oração. Vou fazer algumas citações de algumas disciplinas de espiritualidade, contar alguns testemunhos bem pessoais, especialmente algumas práticas de disciplina de espiritualidade, que eu presumo que não são muito comuns no mundo protestante, e espero que essas disciplinas lhe ajudem no seu crescimento espiritual, na sua vida com Deus, na sua comunhão e na sua arrumação da vida. Honestamente, o que é que eu gostaria que acontecesse com você e comigo no final dessa nossa reunião, no final dessa nossa palavra? Assim, se você pergunta, pastor Carlinhos, você vai estar aí falando para quê? O que é que você quer no final dessa nossa conversa? O meu desejo é que você saia daqui hoje uma pessoa mais invadida por Deus. Então, se você perguntar assim, você vai falar para quê? Eu quero falar para você sair daqui hoje à noite uma pessoa mais invadida por Deus. O meu desejo é que você saia hoje à noite aqui, com o Espírito Santo dirigindo e abençoando a sua vida muito mais, muito mais. Assim, o meu desejo é que você saia hoje daqui dizendo assim, eu posso até não cumprir direito, mas eu quero seguir a Jesus, eu quero viver como Jesus viveu. Eu quero fazer escolhas na vida, mas eu quero, a partir de hoje, fazer as escolhas que seriam as escolhas que Jesus faz. Eu quero sair daqui e eu quero responder a pergunta de um livro, é um livro antigo, um clássico do mundo evangélico. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seu casamento, o que faria Jesus?
No seu relacionamento com seus filhos, o que faria Jesus? Diante dessa crise de violência no nosso contexto, o que faria Jesus? Diante desse cenário religioso, de charlatanismo, de enganação das pessoas, de exploração da boa-fé das pessoas, de líderes religiosos que não têm caráter, que não têm integridade, que ficam enganando as pessoas, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Então, diante desse cenário, o que faria Jesus? Como ser um ser humano transformado de glória em glória até a imagem de Jesus, como diz Paulo, pelo poder do Espírito Santo, ser transformado de glória em glória até a imagem de Jesus. Como olhar para o futuro da sua vida e pensar no que Paulo escreveu, dizendo que todos nós fomos pré-desenhados, predestinados, pré-organizados para vivermos conforme a imagem de Jesus, o Filho de Deus. Como olhar para a vida hoje e ter o sonho e a esperança do que o apóstolo João escreve, dizendo como ele é, nós o veremos, e como ele é, nós seremos. Então, como olhar para a nossa vida hoje à noite e dizer o que é que eu posso fazer com a minha vida, de tal forma que a minha vida seja um sinal da presença do Jesus Cristo na história da humanidade. E para fazer isso, não precisa ser uma pessoa melhor do que a outra pessoa, basta você ser melhor do que o que você foi ontem. O seu referencial não deve ser o outro, o seu referencial deve ser você mesmo. Eu digo para você com toda a convicção da minha alma e do meu coração, e digo isso com verdade. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou melhor do que o que eu era 20 anos atrás. Eu sou melhor do que o que eu era 30 anos atrás, ainda com todas as minhas mazelas, com todas as minhas limitações, com todas as falhas que eu ainda conduzo comigo hoje, com todos os complexos que eu carrego ainda na minha memória, com todas as coisas e as mazelas da minha história de vida, eu digo para você com toda a convicção da minha alma e do meu coração, todo dia eu sou melhor do que o dia anterior por causa do Jesus Cristo de Nazaré. E é mais ou menos isso que eu queria que acontecesse com você. O meu desejo é que Jesus de tal forma marque a sua vida, de tal forma tenha acesso ao seu coração, de tal forma possa invadir todas as experiências da sua existência, que você consiga viver mais perto de Deus, e Deus mais perto de você, que você consiga andar como se você fosse uma presença ambulante do Jesus de Nazaré. E aí quando eu olho para a vida de Jesus, eu percebo que algumas coisas que fizeram com que Jesus fosse essa pessoa encantadora, essas coisas podem também ajudar a nossa vida. Então, por exemplo, quando eu penso em Jesus e olho para a vida dele, se era uma marca na vida de Jesus, era a presença do Espírito Santo. Até para ser tentado, o Lucas escreve que Jesus ia ser tentado e o Espírito Santo o conduziu até o deserto. Olha que coisa bonita. Mesmo diante da tentação, Jesus se permitia conduzido pelo Espírito Santo para poder vencer a tentação. Para vencer a tentação. Quando ele foi para o seu batismo, diz que o Espírito Santo veio sobre ele. Quando fala da sua missão e da sua vocação, ele abre o livro do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. E continua o texto. Quando ele termina o texto, ele diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Quando você vê a teologia de Paulo sobre Jesus, ele diz que a morte de Jesus aconteceu porque Jesus estava visitado e cheio do Espírito Santo, que a sua ressurreição foi obra do Espírito Santo. Então, meu querido e minha querida, se você quiser ter uma vida encantadora, você precisa orar para ser cheio do Espírito Santo, ser uma pessoa cheia de Deus, visitada pelo amor do Espírito, pela paz que só o Espírito Santo pode conceder às pessoas. Quando eu estou falando de Espírito Santo, eu estou falando desses sinais na vida. Como é que você sabe que uma senhora é cheia do Espírito Santo, que um homem é cheio do Espírito Santo? Quando você percebe amor na vida dele. Quando é que você sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Quando você consegue olhar para essa pessoa a despeito da aflição e a despeito das contradições, das ambiguidades da vida, das tragédias da vida, mesmo assim, essas pessoas se percebem agraciadas e cheias de Deus. Já viram aquele texto de Paulo sobre Jesus na ceia? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. O que é que esse texto está dizendo? O Senhor Jesus, a despeito da tragédia, continuou gracioso.
O Senhor Jesus, a despeito da tragédia, continuou cheio da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Pergunta o quanto ela ama. Perceba o amor dela no meio da família. Você quer saber se um jovem é cheio do Espírito Santo? Veja como é que ele vive com seus amigos na escola. Eu me lembro uma vez que eu disse lá na igreja, eu estava pregando, e aí eu falei que se você quiser ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que conviver com ela. Meu filho adolescente estava do lado da minha esposa e disse: ih, mãe, está difícil da gente saber se o papai está cheio do Espírito Santo. Ele vive viajando? Como é que a gente vai saber? Ele não está com a gente? O moleque me denunciou. Me ensinou que eu precisaria estar mais perto da família, estar mais perto dele, estar mais junto das pessoas. Você quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Pergunta se essas pessoas gostam de cheiro humano, se consegue abraçar pessoas, se consegue estar perto de gente sofrida. Jesus diz: eu estive nu e você me visitou, me vestiu. Estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava preso, você foi lá onde eu estava. Eu era forasteiro e você me acolheu. E a pergunta e a novidade de quem fez tudo isso é: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor nessa situação e atendemos ao Senhor? Ele diz: o que vocês fizeram a um desses meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. O que Jesus está dizendo para nós é que existem seres humanos que gostam de gente. Existem seres humanos que não têm dificuldade de se aproximar a quem não tem um cifrão na testa. Existem seres humanos que se aproximam de pessoas por mais que as suas roupas sejam maltrapilhas. Existem seres humanos que estão tão marcados pela vida de Deus que são capazes de amar as pessoas. Isso é obra e graça do Espírito Santo. Se você deseja então melhorar a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, peça a Deus para que você seja cheio e cheia do Espírito Santo. Uma segunda coisa que eu observo na vida de Jesus sobre essa questão de andar com Deus é esse desejo profundo, inegociável, que o Jesus Cristo de Nazaré tinha de fazer a vontade do Pai. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a minha comida, disse Jesus. Diante do sofrimento e diante da tragédia da cruz, orando no Getsêmani, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça-se como eu quero, seja feita a tua vontade. E quando ele foi nos ensinar a orar, e vocês conhecem muito bem, pode até citar comigo: Pai nosso, venha, seja feita a tua vontade, seja feita a vossa vontade. A oração de Jesus era marcada por esse desejo profundo de que a vontade de Deus fosse feita em sua vida. Eu quero lhe animar a ser uma pessoa que tudo que vai fazer na vida, por mais que não tenha certeza, tenha o desejo de que aquilo que você está fazendo esteja no centro da vontade de Deus. E eu entendo que tem certas coisas na vida que você não sabe se é ou não vontade de Deus. Por exemplo, amar todo mundo é da vontade de Deus. Perdoar todas as pessoas é da vontade de Deus. Evangelizar e anunciar as boas novas do reino de Deus é da vontade de Deus. Fala a tempo e a fora de tempo. E o semeador saiu a semear. Então, é tarefa nossa anunciar as boas novas a respeito do reino de Deus. Mas tem certas questões na vida que você pergunta: é vontade de Deus ou não é vontade de Deus? Por exemplo, eu vivi num país em guerra. De 91 a 93, eu morei num país que a guerra estava muito acentuada. E no ano de 90, final de 92, começo de 93, a guerra ficou mais grave. De tal maneira que eu fiquei preocupado com a minha esposa e os meus 2 filhinhos. Eu tinha um filho de 12 anos e uma filha de 9 anos. E eu fiquei na dúvida se eu deveria ficar com os meus filhos no país naquela circunstância. Porque várias empresas brasileiras e outras empresas estrangeiras deixavam os funcionários, mas estavam mandando de volta para os seus países de origem as esposas e os filhos. E eu vendo aquele cenário, eu fiquei na dúvida se eu deveria mandar minha esposa e o meu filho, ou se eu deveria, minha filha e meu filho, ou se eu deveria ficar com eles, ou se eu deveria ficar sozinho e vir todo mundo embora. Mas a instituição que eu trabalhava, uma das tarefas delas era socorrer mutilados de guerra. Uma das tarefas dela era acolher as crianças em orfandade. Uma das tarefas era suprir de alimento, de
o necessário para a sobrevivência das pessoas que eram vitimadas pela guerra. E por conta disso, eu tinha por obrigação e por desafio o desejo de continuar. E fiquei na dúvida, eu vou ou não vou? Fico ou não fico? Aí conversei com a Dinha, minha esposa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar com as crianças e no nosso papo com as crianças, ver se a gente chega a um consenso. E dependendo desse consenso, a gente toma uma decisão. Sentamos, conversamos, lemos um texto bíblico, tivemos um momento de oração. Eu fiquei preocupado de jogar qualquer peso sobre as minhas crianças, mas a minha filhinha, com 9 anos de idade, disse uma frase que me decidiu a discernir, me orientou a discernir que era a vontade de Deus que eu ficasse. Ela disse: pai, mãe, vocês não disseram a vida toda que desde o ventre vocês oravam consagrando a nossa vida para Deus? Vocês não entregaram a vida do Carlos Filho, a minha vida, vocês não entregaram para Deus? Por que que agora, eu e o Carlos Filho, não podemos, em oração, entregar a vida de vocês para Deus? Nós vamos e vocês ficam. Imagina, decisão dura. Fiquei 1 ano sozinho, 6 meses sozinho, depois 1 ano com a minha esposa e 1 ano longe dos meus filhos. Porque eu não sabia qual era a vontade de Deus, mas essa frase da minha filha: vocês não deram a gente de presente para Deus? Não consagraram a gente para Deus? Por que que nós também não podemos agora consagrar vocês para Deus? Isso foi suficiente. Então não estou dizendo que a vontade de Deus se manifesta todo momento com muita clareza. Às vezes você vai receber uma palavra de alguém, um processo de oração, e vai decidir sobre a vida. Mas o que eu estou dizendo para você, se nós queremos seguir Jesus, nós temos que ter, no mínimo, o fascínio, o desejo e o compromisso de tudo que formos fazer, fazermos dentro desse centro do que nós estamos chamando de vontade de Deus. E discernir isso a partir de conversas, discernir a partir de algumas orientações, discernir a partir de orientação de pessoas amadurecidas que viveram experiências que você, possivelmente, fazendo um paralelismo, pode tomar a decisão da vida. E, em algumas circunstâncias, como exceção, você pode ter uma revelação de Deus, como é o caso de Paulo, que queria evangelizar no local e durante uma noite ele tem uma espécie de visão noturna, uma espécie de sonho, uma palavra de um anjo, de um moço que aparece na sua visão, na sua percepção, que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo entende que aquela frase, aquela comunicação era um sinal da vontade de Deus. Então, seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, seja um homem que tem um fascínio e um desejo profundo pela vontade de Deus na vida. Seja uma pessoa que pratica algumas disciplinas de espiritualidade. Se você pode praticar o jejum, tem saúde para isso, pratica o jejum. Mas de acordo com o livro de Isaías, por exemplo, qual é o jejum que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, que repartas o pão com quem é pobre. Ou seja, se você vai jejuar, pega o café da manhã que você não tomou e dá para alguém que precisa. Isso que é o jejum que o Senhor pede de você. Vai jejuar o dia todo? Pega o almoço que você não comeu e dá para quem precisa. Qual é o jejum que o Senhor pede de ti? Diz o profeta. É o jejum de que você ame a justiça, que reparta o pão com quem é pobre, que acolha na sua casa o necessitado, que vista o despido. Esse é o jejum que o Senhor pede de ti. Esse é o jejum que o Senhor pede. O jejum que o Senhor pede é o jejum que me ensina a aprender a disciplinar os apetites da vida. Imagina só, se eu consigo controlar o que vou comer, eu consigo controlar outros apetites. Se você consegue controlar o tipo de alimento que você vai ter acesso, você vai controlar esse prato apetitoso, que é o prato de falar da vida alheia. É um prato apetitoso para muita gente, então controla isso. Controla a língua. Faz jejum de internet. Faz jejum de WhatsApp. Faz jejum. Estava uma vez em casa, na hora do almoço, minha esposa aqui do meu lado, a gente aqui conversando um com o outro. No meio da conversa, o celular chama, eu atendi. Aí ela parou de conversar. Voltamos a conversar, o celular chamou, eu atendi de novo. Voltamos a conversar,
Celular chamou a terceira vez. Eu nem me dei conta que enquanto eu atendi a segunda vez, ela tinha colocado o meu número no celular dela e clicou, ligou, meu celular chamou. Quando eu atendi, ela, diga bem, ela na minha frente, diga bem. Aí eu me toquei. Aí eu disse, não, amor, desculpa, vamos desligar e conversar. Não, no celular você conversa. Olho no olho você não conversa mais. Eu aprendi naquele dia que eu precisava fazer de jejum de celular, para conversar com ela, para dar atenção à minha esposa. Qual é o jejum que você está precisando fazer hoje? Não é só jejum da comida, só jejum do alimento. Se a libido está aí à flor da pele, e você começa a fazer do ser feminino objeto de cama e mesa, quem sabe você precisa controlar mais isso. Se daqui a pouco você é aquele tipo de cara que vem de família onde todo mundo tem uma mentalidade poligâmica e não consegue manter um relacionamento monogâmico e dedicar todo o seu amor, toda a sua atenção a uma pessoa amada, tenta controlar isso. Trabalha isso com você. Pede a graça de Deus, trata isso em oração. Até para que depois você não se torne uma pessoa vulnerável. Se você é uma menina que não consegue dedicar amor a uma pessoa, precisa ficar trocando de figurinha, pede a Deus a graça para você disciplinar essa área da vida. Se for o caso, controlar a sensualidade. Se for o caso, controlar essa libido que está aí à flor da pele. Se você é aquele tipo de ser humano que se faz de coitadinho, de coitadinha diante do cenário das pessoas, acaba com isso. Acaba com isso. Uma outra disciplina que eu acho importante nas Escrituras é a disciplina da peregrinação. Ela não é muito comentada no mundo evangélico, né? Mas se você observar, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus é um povo peregrino. E quando você fala de Jesus, percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Estando Jesus em Jerusalém, era necessário ir para a Galileia e precisava passar por Samaria. Você percebe que é um percurso prolongado. Depois da ressurreição, você vai encontrar Jesus andando ao lado de 2 discípulos no caminho. Então o povo de Deus é um povo em peregrinação. O povo de Deus é um povo de estrada. É o povo dos becos, das esquinas, das praças, se estamos nos referindo ao espaço urbano. E aí, pelo menos no meu caso, das disciplinas de espiritualidade, a disciplina que mais me ajudou a mudar a vida foi a disciplina da peregrinação. E aí, desculpa, se é muito particular, muito pessoal, mas o pastor Ivan disse, Carlinhos, qualquer coisa fala aí um pouco das tuas peregrinações. Deixa eu falar dessa disciplina de espiritualidade, né? Imagina só você pegar uma mochilinha, colocar a mochila nas costas, R$10 no bolso e sair andando, sem saber onde vai dormir, sem saber onde vai se alimentar. Fiz isso a primeira vez saindo de Mossoró, peguei a BR-405 e haja estrada. Em 6 dias, 150 quilômetros, nunca me faltou café da manhã, nunca me faltou almoço, nunca me faltou lugar para dormir e nunca voltei com mais de R$10, nem menos de R$10. Sempre a provisão e o cuidado de Deus, sempre percebendo que a vida depende de como Deus sustenta você. Fui chamado para pregar numa igreja lá em São Paulo, aliás, para um grupo de pastores em São Paulo, para falar sobre uma igreja relevante para os pobres, 2009. E aí eu fiquei preocupado porque eu conheço poucos pobres de São Paulo, conheci algumas comunidades. Entrei na internet, fiz uma pesquisa sobre os pobres de São Paulo, vi que tinha 15 mil pessoas vivendo em condição de rua em São Paulo. Decidi, falei com a minha esposa, disse, diante do congresso, eu vou falar numa sexta-feira à noite, eu vou chegar em São Paulo na segunda-feira, mas eu vou para o congresso só na sexta-feira pela manhã. E fiquei nas ruas de São Paulo. Dormi no viaduto do Pedroso, dormi na Praça da República. Foi uma das experiências da vida mais extraordinária, de perceber o cuidado de Deus, de perceber a provisão de Deus. A minha única frustração foi chegar numa igreja católica, toquei a campainha, perguntei se podia ter acesso aos espaços lá da igreja, e aí disseram que não, porque não era hora de atividade e tal, não sei o quê. Eu disse, mas não é casa de Deus? Não, é a casa de Deus, e não recebe um filho de Deus? Mas não foi só na igreja católica, eu toquei a campainha também de uma igreja evangélica, e não pude ter acesso a nenhum espaço,
porque não era hora de atividade, não era hora de culto, não era hora de missa, você não é conhecido. E eu entendo que as pessoas querem se proteger. Mas como é que você chama de casa de Deus uma casa que não pode acolher um filho de Deus? Como é que você chama de casa de Deus um lugar que o pobre não pode dormir dentro dele? Como é que a gente chama de casa de Deus o lugar em que as pessoas que estão sem casa, sem teto, sem habitação, sem direito algum, não podem achar esse espaço? E eu descobri na peregrinação que esses grandes prédios que nós temos por aí só têm o nome de casa de Deus, mas eles não representam casa de Deus coisa nenhuma. São casas das nossas atividades religiosas, são casas para proteger a gente do sol e da chuva, são casas para os nossos momentos de expressão religiosa, mas eles não, às vezes, muitas vezes, não dizem nada a respeito a Deus. Muito pelo contrário, em alguns casos são empresas de exploração das pessoas, são indústrias da fé. Fizeram da religião uma grande indústria, um espaço de grande negócio para manipulação e controle e exploração das pessoas. A peregrinação tem me ensinado algumas coisas. Não dá para levar mochila grande. Tem que levar pouca coisa na mochila. E por mais que a mochila seja leve, ela às vezes incomoda. Quando eu saio em peregrinação, que vou sozinho, aí eu deixo em casa o meu roteiro. Eu vou pela Serra do Mel, eu vou sair de Mossoró, eu pego a BR-405. Estou explicando isso pelo seguinte: uma vez eu estava na estrada, tinha saído de Mossoró, andado mais ou menos uns 14, 15 quilômetros, já estava vendo um lugarzinho chamado Jucuri, o sol muito quente, causticante, e a mochila me perturbando. Eu botava a mochila nas costas, ela me perturbava. Eu botava a mochila do lado, ela me perturbava. Amarrava a mochila na cintura, ela me perturbava. Daqui a pouco parou um carro do lado direito. Achei o carro parecido com uma das minhas irmãs, a Otília, mas nunca imaginei que ela fosse me encontrar a 270 quilômetros de Fortaleza. Ela baixou o vidro e disse: menino, o que você está fazendo nessa estrada? Eu disse: menina, eu sou de estrada, eu é que quero saber o que você está fazendo aqui. Não, eu peguei com a Dinha, minha esposa, eu peguei com a Dinha qual era o teu roteiro, resolvi vir de Fortaleza, para saber se você não está precisando de água, se não está precisando de alguma fruta, trouxe aqui algumas coisas para você, está precisando de alguma coisa? Eu disse: estou, querida, precisando demais. O que é que você está precisando? Estou precisando que você leve essa porqueira dessa mochila, que ela está pesando desnecessariamente. Eu aprendi naquele dia que nós temos acessórios na vida que pesam e não agregam nada à vida. Eu aprendi que a gente tem certas coisas que a gente vai somando à existência, que geram tensões familiares, que geram problemas dentro de casa, e quando você vai observar, a melhor coisa era tirar aquele elefante da sala. São acessórios que não agregam valor, que não somam nada. Quantos acessórios emocionais, quantos acessórios religiosos, quantas coisas que nós agregamos à vida, que geram um peso terrível sobre nós, que nos oprimem, que nos escravizam, e nós não nos libertamos. A peregrinação me ensinou a perceber que eu tinha muitas tralhas agregadas à minha existência. Numa outra ocasião, antes de sair, eu estava ajeitando a minha mochila, e você me vê aqui com essa boinazinha porque eu sou desprotegido, e eu preciso dela, chega a ser situação de saúde. Mas em peregrinação no meio do sol, ela não serve, porque ela esquenta muito. Aí eu tenho que colocar chapéu de palha. Aí eu estava lá colocando as minhas coisas na mochila, chapéu de palha, sou branquelo, tem que ter protetor solar. Aí eu gosto muito de sandália, mas às vezes em peregrinação você tem que cair de tênis, porque anda em areal, e entra muita areia na sandália, não é bom. Aí eu coloquei o tênis. Cada peça que eu fui colocando, eu descobri que as peças diziam respeito à proteção do corpo, e não à representação. Por isso, se eu estiver dando aula na universidade, se eu estiver aqui com vocês, possivelmente em qualquer lugar que você vai me encontrar com essa cara e com essa estética, porque eu decidi que a roupa é para proteção e não para representação. Eu decidi na vida que eu não sou melhor do que o outro porque estou com a marca, com uma grife. Eu decidi na vida que eu não sou melhor do que você por causa da marca do meu carro. A peregrinação nos ensina que você, ser humano, é feito à imagem e semelhança de Deus,
E é a sua singularidade humana que me comunica a respeito de Deus. Como é que é o nome da senhora? A senhora que está bem aqui assim, ó, de vestinho, acho que amarelo, óculos, cabelinho bem branquinho. A senhora, isso. Como é que é o nome da senhora? Evani? É isso? Evanira. A senhora me desculpa, Evanira, mas eu estou olhando para a senhora todo o tempo e a senhora não imagina o quanto eu percebo de Deus na sua vida. Assim, eu estou olhando aqui para todo canto, eu sei que todo mundo aqui tem muito de Deus, mas quando eu olho para a dona Evanira, a impressão que me dá é que a senhora não tem uma conta bancária muito alta, não sei, penso que não. A impressão que me dá é que a senhora não tem poder político aqui nessa cidade. A impressão que a senhora me repassa é que a senhora é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, e a sua presença nos sinaliza Deus. Porque não tem acessórios, porque não tem nada adicionado a você. Não tem nada agregado a você. Estou citando essa senhora porque eu poderia citar outros e outras. Mas assim, ela me chamou tanta atenção, talvez pelo fato de que estrategicamente está bem aqui na frente. Eu sei que eu falando isso para a senhora não vai se sentir melhor do que ninguém, talvez até esteja constrangida, porque geralmente os santos e santas, quando você fala bem deles publicamente, eles ficam todos sem jeito. Eles ficam todos desajeitados. Por isso que se diz que se os santos soubessem o que iria se dizer sobre eles soubessem o que iam dizer, eles nunca teriam deixado. Até porque todos eles e todas elas sabem que o que elas são é por causa do Jesus Cristo de Nazaré e não por causa deles. Você não precisa impressionar ninguém, meu querido e minha querida, porque já tem um que chegou e impressionou, que foi Jesus. Jesus já veio, já tem Ele para impressionar a gente, já tem Ele que tem uma vida encantadora, não precisa de mais outro. O que nós somos dele é só seguidores, admiradores e propagadores daquilo que ele é e daquilo que ele viveu, porque ele não é só um ser humano qualquer, ele é o Filho de Deus que viveu entre nós, ele é aquele que ressuscitou, e é ele que pode salvar você de todas as mazelas, de todas as suas dificuldades, de todos os seus enganos, é ele que pode nos salvar de todas as nossas contradições, é Ele que pode nos salvar de todas as nossas imperícias. Só o Jesus Cristo de Nazaré pode nos dar uma vida e vida abundante. Só o Jesus Cristo de Nazaré pode fazer com que a nossa vida seja uma vida de fato simples e ao mesmo tempo gostosa, porque é a vida. Sem sofisticação. Eu estava ouvindo hoje um cidadão, e eu fiquei impressionado com a frase dele. Presumo que ele está correto. Ele dizendo assim: se tem alguma sofisticação na sua vida, esse negócio é diabólico. Porque o Jesus de Nazaré é muito simples. E a vida dele é muito simples. Não sofistique o seu casamento. Transforme o seu casamento numa experiência simples. Transforme a ambiência familiar numa coisa muito simples, encantadora, bonita, bela. Pensa no almoço legal que eu participei hoje. Simples e encantador. Simples e que dava alegria aos olhos. Não só cativava o apetite, mas dava vontade de você não mexer na mesa de tão linda que era. E dava para você perceber que tudo que estava sendo feito ali era feito por amor. Por amor, simplesmente por amor. Deixa eu ir concluindo a minha palavra com você hoje, falando sobre a disciplina da oração. Quando você for orar, não seja como os hipócritas. Acho que deve ter sido chuva, não sei o que é. O pessoal está botando as cadeiras mais para dentro ali. É chuva? É? É chuva? Que legal. Eu nunca vi assim Deus fazer com chuva, botar o povo para dentro do... Não sei se a gente ora para Deus mandar mais chuva ou para parar a chuva para a gente terminar, não é? Quando você for orar, não ora como os hipócritas. Jesus diz, não ora como os hipócritas. Porque os hipócritas da religião, eles gostam de ser percebidos. Eles gostam de ter visibilidade pública. Não ora como os hipócritas, que eles gostam de orar nas esquinas e nas praças para receberem aplausos.
Jesus não está proibindo a oração pública. O que Jesus está dizendo é que os hipócritas da religião gostam muito mais de aparecer do que de falar com Deus. Eles então não oram como os hipócritas. Capítulo 6, versículo 5 de Mateus diz: não ora como os hipócritas, porque eles gostam de orar para receberem aplauso das pessoas. Quando for dar esmola, não permita que quando você fizer isso com a mão direita, a tua mão esquerda veja. Quando você fizer isso com a esquerda, não permita que a direita veja. Ele usa essa analogia, mão direita, mão esquerda, para referir-se às pessoas. Não faça isso para receber aplauso das pessoas. Eu brinco com esse texto e digo que ele não faz sentido para o Brasil, porque o que a direita faz, a esquerda nunca vai reconhecer, o que a esquerda fizer, a direita nunca vai reconhecer. Então esse texto não faz muito sentido para o nosso contexto político brasileiro. Mas o que o texto está dizendo é assim: cuidado para você, quando fizer alguma coisa que pareça espiritual, cuidado para você não fazer isso pensando em tirar glória para você, tirar proveito pessoal. Quando orar por uma pessoa, simplesmente ora. Não pede dinheiro da pessoa porque você orou. Quando uma pessoa for curada, não faz troca de favores, não explora as pessoas. O que Jesus está dizendo é cuidado. Os hipócritas da religião, eles gostam não só de projeção pessoal, como eles têm uma capacidade técnica extraordinária para fazer das bênçãos espirituais um mercantilismo e uma troca de favores, de tal forma que eles se aproveitam disso, eles crescem economicamente nisso, eles se projetam nisso, tirando o proveito da boa fé e da ingenuidade das pessoas. Então Jesus diz assim: não ora como os hipócritas. Depois Jesus vai dizer assim: não ora como os gentios. Quem sabe numa linguagem católica seria: não ora como os pagãos, aquele que não foi batizado. Numa linguagem protestante seria: não ora como os idólatras. Eu gosto mais dessa ideia. Não ora como os idólatras, porque quem ora como idólatra, e idolatria tem também no protestantismo, quem ora como os idólatras, eles acreditam que tem poder de controlar as divindades. Todo idólatra acha que tem poder sobre a divindade, porque a divindade tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não escuta, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala. Vocês conhecem muito bem o texto. Ou seja, a divindade não tem neurônio, a divindade não tem inteligência. Como ela não tem inteligência, a divindade não tem vontade. Como a divindade não tem vontade, quem tem controle sobre a divindade é o devoto. Aí Jesus diz: não ora como os gentios, ou como os pagãos, ou como os idólatras, porque todos eles acham que eles têm uma técnica para manipular a divindade para os seus interesses. Eles acham que se eles orarem e repetirem as palavras, Deus vai atender. Eles acham que se eles orarem e disserem a frase certa, Deus vai se sensibilizar e atendê-los. Eles acham que se eles decretarem, Deus vai se curvar e atender. Se eles determinarem, Deus vai obedecê-los. Então os idólatras acham que eles têm um poder sobre a divindade. Então Jesus diz: não ora assim. Então se você pegar Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 7, não esqueça esses dois textos. Como não se deve orar? Não ora como os religiosos porque querem aparecer, não ora como os idólatras porque acham que eles têm controle e domínio sobre a divindade. Aí no capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto e fechada a porta, fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto vai recompensar você. Olha que coisa linda! Quando você for orar, entra no teu quarto. A palavra que está aí para quarto é tameion. Não esqueça, tameion. Que não dá para traduzir para o nosso contexto, porque nós não temos a mesma arquitetura e o mesmo tipo de engenharia da casa que Jesus está se referindo, que na verdade era um espaço subterrâneo, cheio de cacarecos, cheio de bregueços. Não é nem a despensa. Quando você for orar, entra no lugar dos cacarecos. Quando você for orar, entra nesse compartimento dos bregueços, entra nesse compartimento das truzimbangas. Quando você for orar, entra nesse compartimento onde está tudo bagunçado e desarrumado. Qual é esse compartimento, meu querido e minha querida, que está tudo bagunçado e desarrumado? Qual é esse compartimento que eu só levo as pessoas mais íntimas? É o coração da gente. Tranquilo. Então, quando você for orar, entra nesse ambiente do coração, entra nesse ambiente da alma, e fechada a porta,
Fala ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto vai recompensar você. Eu quero aproveitar esses momentos finais para desafiar você a fazer o seguinte: faz de conta que você tem uma chave aí, tá certo? Abre a porta. Abre a porta. Deixa eu lhe dar uma informação, que acho que algum de vocês já tem certeza disso. Jesus diz assim: entra nesse quarto da alma. Abre a porta e entre nesse quarto. E ele diz assim: porque o Pai já está no quarto. Sabe quem que faz tempo que não mergulha nesse quarto? Sabe quem que faz muito tempo que não entra nesse quarto? Eu e você. Você que nunca mais mergulhou na sua interioridade. Você que faz muito tempo que não se olha por dentro. Você que por muito tempo está escondendo as mazelas. Você que por muito tempo está escondendo as amarguras, os traumas profundos. Você que por muito tempo está escondendo a beleza da vida da sua interioridade. Você que por muito tempo não está permitindo a gente ver o quanto de amor você tem por dentro. Você que está escondendo por dentro o quanto de misericórdia ficou aí escondido e a gente não tem chance de desfrutar. Você que escondeu por muito tempo talentos e habilidades que Deus deu a você. Então Jesus diz: entra nesse quarto e fala com o Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto vai recompensar você. Entra nesse quarto e abre o coração para Deus. Diga sobre você aquilo que você não teria coragem de dizer publicamente para ninguém, mas você pode dizer para Deus. Abra o seu coração, desnuda a alma, conversa com Deus. Convida o Jesus de Nazaré para estar presente o tempo todo na sua história de vida. Até porque Ele há muito tempo está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu e você temos a chance de reconstruir a vida, meu querido e minha querida. Eu e você temos a chance o tempo todo de tornar a nossa vida muito mais gostosa, muito mais encantadora. Até porque a vida é muito dura, a vida é muito difícil, ela tem muitas contradições, ela traz muitas surpresas. Nós temos às vezes traição no caminho, pessoas que nos machucam na jornada. Às vezes somos nós que machucamos, sem querer, às vezes intencionalmente. Seja como for, a minha oração agora à noite, nesse momento, é que Deus encha o seu coração de muita graça, que você seja perdoado pelo Pai e que você se torne uma pessoa cada vez mais encantadora, cada vez mais interessante, uma pessoa capaz de abraçar a vida, de abraçar as pessoas, de aceitar o colo e o abraço de Deus, de acolher o aconchego de Deus, de receber o perdão de Deus, para que a sua vida seja uma vida muito melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nós estamos devendo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero orar por você. Se você deseja essa invasão de Deus no seu coração, se você deseja dar essa mergulhada no coração, assumir hoje à noite um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré, dizendo: Jesus, aqui está a minha vida, eu hoje publicamente quero recomeçar tudo, quero recomeçar a minha vida, eu quero reiniciar a minha relação familiar, eu quero recomeçar meu matrimônio, eu quero ter a chance de começar tudo de novo. E quero começar de uma forma diferente. Eu quero começar debaixo da tua graça, da tua proteção e do teu cuidado. Se você deseja hoje à noite assumir publicamente um compromisso com Jesus e quer que eu ore por você, fica em pé no seu lugar e eu vou lhe convidar para orar por você. Se você diz: Jesus, aqui está a minha vida, hoje à noite eu quero me curvar e entregar inteiramente a minha vida nas tuas mãos. Eu quero confessar isso hoje publicamente, diante de todas as pessoas, que a minha vida é inteiramente tua. Estou fazendo essa confissão pública. Fica em pé, aí onde você está, e eu vou lhe convidar para orar por você. Deus lhe abençoe, cara. Obrigado aí pela sua coragem.
Deus abençoe. Deus abençoe. Você quer fazer essa decisão pública? Fica em pé aí no seu lugar e eu vou lhe convidando para a gente estar aqui mais perto e vamos orar por você. Se mais algumas pessoas querem fazer essa confissão hoje pública, dizendo: Jesus, aqui está a minha vida. Abra o meu coração, abra a porta da minha casa. Essa porta onde o Senhor já habita, mas faz tempo que eu não mergulho dentro. Eu estou mergulhando para a gente conversar, para a gente dialogar. Vocês se incomodariam de vir mais perto aqui para os pastores da igreja orar por vocês? Por favor, chega mais perto. Vem aqui mais perto, querida. Deus abençoe vocês. Se tem mais alguma pessoa que quer ver. Deus abençoe muito a vocês. Um abraço muito caloroso, que represente o abraço do Pai para você. Se mais alguma outra pessoa quer vir, sai do seu lugar, abre o seu coração, vem em direção a esse caminho onde a vida visita, onde Deus lhe visita, onde você se torna uma pessoa abençoada pelo Pai, acolhida pela graça de Deus, pela bondade eterna desse Jesus Cristo que marca a sua vida, que garante o que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. No mundo vocês terão problemas, mas se animem, eu venci, vocês também vão vencer. Vocês também vão vencer. Quer vir, meu querido? Quer vir, minha querida? Chega aqui perto. Vai ter muita gente orando por você. Vai ter gente orando por você.